Ponho-me em frente ao espelho. Malgrado, meu reflexo não fito. Não fito uma silhueta sequer nesse espelho que certa feita fora poluto. Fosco agora é. Tornou-se manchado, maculado e cheio de consternações. Por isso, limpá-lo é mistério. Assim, vou descobrir quem eu sou e o que tenho a fazer. Salve, salve! Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Moreira, sou cofundador da Rede de Produtores e também sou presidente da ONG Museu Vivo na Cidade, que tem como objetivo montar espetáculos épicos para preservar a memória histórica do Brasil. Bem, hoje eu estou representando a Rede de Produtores, a minha amiga Rene Barbosa, né? Ela que sempre é a mediadora, e eu recebi, né, de forma surpresa, de uma forma que eu fui pego de surpresa, eu recebi a incumbência de fazer hoje a mediação, porque sempre quem faz é Rênio, né? Bem, eu trabalhando numa edição de um vídeo e de repente eu vejo meu nome assim sendo marcado na Rede de Produtores. Aí eu curti, nem li direito, porque eu estava justamente trabalhando na edição do vídeo. Aí depois que eu fiquei sabendo que eu iria hoje intermediar, né, de forma, hoje é forma inédita, né, também assim, excepcional, e hoje nós vamos ter um grande convidado, que é o grande ator Thiago, né, do grupo Finos Trapos. Ele vai falar, inclusive, sobre a importância do teatro, inclusive tem a inovação, né, utilizando a plataforma Zoom, né? Então, como o teatro, ele se inova, né? O teatro que começa lá na época dos gregos, né? A gente tem o teatro de rua, tem o teatro nas igrejas, né? E hoje, no século XXI, né, principalmente por causa da pandemia, nós temos que nos adaptar, né? Então, é por esse motivo que eu vou convidar com muito orgulho, né? É uma grande honra que nós vamos convidar Thiago Azevedo, que vai falar sobre a importância do teatro, né? Se inovar, né? E também da performance, da performance que ele está fazendo, que ele também ele dirige, ele é produtor, né? Então vamos convidá-lo para poder falar sobre os trabalhos que o Grupo Finos Trapos está fazendo. Vamos ver aqui o nosso amigo Thiago. Bem, então, hoje nós teremos, nosso papo vai ser sobre o teatro, né? Então, sobre o corpo presente. O Grupo Finos Trapos está fazendo esse trabalho maravilhoso de usar a plataforma Zoom, né? Então, assim, se adaptando a essa nova realidade. Eu estou vendo aqui Rene, que já está presente. Olá, Rene. Como é que você está? Só aguardando o Thiago entrar, né? Quem quiser pode fazer alguma pergunta enquanto ele não entra. Bem, então, assim, enquanto o Thiago não entra, né? Eu vou falar da importância do teatro em nossas vidas. Porque, na verdade, o teatro, ele está presente na vida do ser humano desde os primórdios, né? Até quando você vai pedir alguém em namoro, pedir alguém em casamento. Você, de repente, começa a pensar nas cenas, a forma em que você vai pedir, né? A forma, você começa a idealizar o cenário, né? Os seus passos, as marcações. Então, o teatro, ele sempre está presente em nossas vidas, né? Então, quando você vai pedir aumento, né, para o seu chefe,
Aí você pensa a forma como vai pedir, a forma de chegar, então você começa a ensaiar, inclusive o que vai dizer, né? Então o teatro ele sempre está em nossas vidas, né? E eu trabalho assim no o Museu Vivo, ele trabalha com o teatro de rua também, né? Nós utilizamos as ruas como palco, né? Os sítios históricos, né? Os prédios históricos. Nós utilizamos essa dinâmica, né? do teatro de rua, porque no teatro de rua tudo pode acontecer, né? Você pode estar fazendo uma apresentação, de repente passa entra um cachorro latindo, alguém vendendo picolé, vendendo amendoim, e nós temos que saber, né? Nos darmos com essa situação, que cada situação ela é atípica, né? Então, essa é a importância do ator, né? Ele tá justamente, ele tem que estar preparado para saber, né? Se adaptar a cada situação. Bem, enquanto o Thiago não entra, eu vou falar aqui um pouco sobre o trabalho deles, né? O grupo Finos Trapos tem 17 anos, se eu não me engano, acho que é isso, né? Se eu estiver errado, me avisem, por favor, certo? Ele tem 17 anos e é um grupo que trabalha com regionalismo, né? Eles andam viajando, já participaram de vários editais, né? E o Thiago Carvalho, ele é ator, ele é pesquisador, ele é professor também, né? E ele já inclusive, já ministrou um curso na FUNSEB. Ah, ele já chegou, né? Então deixa eu ver aqui, deixa eu mandar de novo o convite para ele. Então, o Thiago também, ele é professor da Faculdade 2 de Julho e ele ministra, né? Ele dirige o grupo Finos Trapos e ele vai poder explicar melhor nessa relação de se adaptar, né? De poder apresentar uma performance utilizando a plataforma Zoom, né? Porque assim, nós temos que nos adaptar com essa nova realidade. Thiago já entrou? Isso, o teatro é cultura, né? O teatro faz parte da nossa vida. Quem quiser pode fazer alguma pergunta enquanto eu estou guardando o Thiago aqui. Thiago. Ah, ele está usando o Finos Trapos. É por esse motivo que eu não estou conseguindo falar com ele. Vamos lá. Pronto, agora ele vai entrar, porque ele estava usando o perfil do Finos Trapos. Já ele irá falar conosco. Bem, então é isso, né? Eu vou falar um pouquinho da rede de produtores. A ideia da rede de produtores foi a ideia de Reni Barbosa, juntamente com Caíme, com Luciana, com Nil Paixão, com Betânia, né? E eu fui convidado por elas para poder fazer parte da rede de produtores. A rede que está realizando essas ações utilizando as plataformas sociais, as redes sociais, né? O Instagram, é uma forma da gente se conectar, né? Para enfrentarmos essa questão da pandemia, né? Então a rede está com esse projeto de convidar atores, produtores, para poder falar dos seus projetos, né? Então, tem alguém fazendo pergunta para mim? Isso, o teatro realmente ele é importante em nossas vidas, a questão da dramaturgia, a questão da educação, porque o teatro ele transforma, ele constrói. E o teatro ele tem que estar presente sempre em nossas vidas, né? É uma questão interessante
Porque eu acho que o teatro ele também deveria estar presente nas escolas, né? Como uma disciplina obrigatória. Assim como temos a educação física, também deveríamos ter o teatro nas escolas, né? Porque o teatro, ainda que a pessoa não tenha o desejo de ser um ator, o teatro ele vai preparar a pessoa para poder falar, né? Para poder se apresentar em público. Então o teatro é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, né? Então daí a importância do teatro. Eu fiz o convite para ele, mas ainda não estou vendo nosso amigo Thiago. Agora vem, finalmente. Olá, Thiago, finalmente, né? Maravilha, aí Anderson, boa A falha noite. técnica, descobri, me perdoe, porque eu estava achando que você estava no perfil, né? Estou aqui no Finos hoje para a gente trocar esse bate-papo, falar um pouquinho. Ei, Meire, linda, Nil, oi, rede de produtores, boa noite, minha gente, boa noite, povo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Nós que estamos bastante alegres, né, com o seu, com a sua, com você ter aceitado o convite de Nil Paixão, da rede de produtores, né? Então, assim, é muito bom ter você aqui, justamente com essa questão da gente falar da importância do teatro, né? Um teatro que ele transforma, né? Ele nos transforma, ele educa, ele faz com que o cidadão ele passe a ter a consciência, né, da sua realidade, né? Então, Thiago, por isso que eu te pergunto assim, como foi que surgiu o seu interesse pelo teatro, né? Porque aquilo que eu falei, o teatro, desde quando a gente é criança, a gente de repente finge ser um professor, né? A gente brinca de professor, a gente representa algo que a gente vê a gente reproduz, né? Uma cena de uma novela, de um filme. Então, como foi que você se interessou pelo teatro? Anderson, olha só, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo espaço, pela troca, por esse bate-papo. Agradecer aos que vieram antes de nós, as nossas ancestralidades. Porque foi por conta dessas pessoas que nós estamos aqui, de frente um para o outro, conversando, dialogando um pouco, celebrando a vida. Agradecer ao nosso fazer artístico, que vem se materializando em uma coxa de retalhos, tecido especialmente pela sala de ensaio. Você perfeitamente, que é um homem da prática, um homem de teatro, sabe o que é uma sala de ensaio, colocar uma roupa de exercício e todos os dias estar nessa sala para preparar um espetáculo. Os nossos espetáculos, os nossos livros, a nossa formação, a nossa insistência em ser gente e entusiasta de um grupo de teatro, em permanecer em grupalidade ou individualmente fazendo teatro. Nós somos jovens artistas, eu digo jovens no que diz respeito ao Grupo Finos Trapos, oriundos de Vitória da Conquista, do sudoeste da Bahia, em que é considerada como a terra das rosas. Eu não sei se você conhece, mas o hino da nossa cidade, em um momento específico, ele diz: nós somos a terra das rosas, mas também uma cidade ocupada e devastada pelos colonizadores. Olha só, Anderson, lá passaram os portugueses e devastaram a nossa cidade de tal forma, e pela história do próprio Brasil, né, dos territórios, nossos territórios eles são marcados por essa incoerência histórica, por banquetes oferecidos aos povos originários, e pós esses banquetes, eles foram saqueados, roubados, dizimados, ou seja, hoje em Vitória da Conquista nós temos uma catedral com o nome de Nossa Senhora das Vitórias, em homenagem a essa vitória, porque os portugueses chegaram à procura de ouro na cidade de Vitória da Conquista e ofereceram um banquete aos índios, exterminaram todos eles, e à frente da nossa igreja, da nossa paróquia, dessa cidade, tem uma pracinha conhecida como a Praça dos Peixes. Nessa praça, os índios, contado pelas histórias dos antropólogos, sociólogos da nossa cidade, historiadores, dizem o seguinte, que é ali que estão todos os índios, as tribos aimorés e mongoiós. Desejamos, eu digo essas coisas e trago essa memória, Anderson, porque o nosso desejo é fazer com que a nossa arte, o nosso trabalho, voe tão longe quanto puder, por muitas mãos, por muitos grupos,
por muitos artistas e demais interessados pelo fazer cênico, porque eu acredito, a partir da minha perspectiva, pelo meu lugar de fala, que as características de todos nós, elas devem ser características empreendedoras. Você já começa essa fala de hoje falando sobre essas novas perspectivas tecnológicas no campo da virtualidade, né? Eu acredito na força do associativismo. Parece uma utopia, mas eu acredito nessa força que é coletiva. Veja só, você também se apresenta no início e faz uma brilhante apresentação performando e dizendo que você é um dos cofundadores de uma rede de produtores, de uma gama de pessoas que estão unidas contigo, né? É um grupo de pessoas que estão desejando trabalhar juntos e que não querem trabalhar sozinhos. E quando eu digo sobre essa força da coletividade, é nesse lugar, dessa reflexão, que eu penso. Por isso que eu queria agradecer novamente a importância de vocês abrirem esse espaço para dialogarmos e construirmos um pensamento que ele seja dialógico. Dizer também que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonhado junto, sem sombra de dúvida, ele se torna realidade. É uma realidade você ser rede de produtores, para mim é uma realidade ser grupo de teatro Finos Trapos e ser também tantos outros perfis, como o Coletivo das Liliths, como gestor, como pessoa pública, como professor, como você mencionou no início, porque tem vários malucos e malucas comprando as nossas ideias todos os dias, né, Anderson? Dizem que nós somos pessoas privilegiadas por ter informação, por ter acesso a políticas públicas, mesmo que essas políticas elas sejam ínfimas, mas somos assistidos, e nessa rota vale lembrar que muitas foram as lutas, muitas foram as lutas, e nós ainda precisamos continuar com esse desejo de melhorar, porque nós não podemos retroceder. Hoje, pensando nas políticas públicas, nesse desgoverno que temos, é muito importante nós pensarmos sobre essa perspectiva, sobre esse lugar de fazer teatro, de memorar o nosso teatro, de desenvolver as nossas práticas. E aí, quando você pergunta para mim sobre fazer teatro, ser de teatro, ser um homem de teatro, eu digo para você, olha, o meu trajeto, esse sujeito que está aqui à frente, que apresenta esse objeto, né, que é um perfil de tantas outras coisas, diz o seguinte para você, que o ato de representar sempre foi um mistério para mim. Eu me lembro vagamente do dia em que fui pela primeira vez no teatro. Os meus olhos, eles vibravam, Anderson. As minhas pernas tremiam, pareciam daqueles encontros românticos, sabe? Quando a gente está apaixonado. De fato, era o início de uma paixão. Essa paixão se deu quando eu acompanhava especialmente a minha avó assistindo todos os dias a teledramaturgia brasileira. Ela se emocionava com cada frase, com cada ação realizada. Até a respiração era motivo para emocioná-la. Essas imagens, elas não saem da minha memória, de jeito algum. Ela sentada ali na frente de uma TV preta e branca, na sala da minha casa, com os olhos vidrados, assim, nos atores, nas atrizes, nas cenas que viriam posteriormente, até chegar no desfecho da trama. Eu lembrei desse fato porque não havia imaginado que para ter tanto resultado, e esse resultado que a gente fala que deve ser com excelência, que deve ser exímio, que deve ser bonito, que deve ser apresentado e entregue para o público, era preciso disponibilidade, fé, prontidão e principalmente coragem. E coragem em tempo de isolamento é necessário ainda dobrado, né, Anderson? E aí cada elemento sugerido no meu percurso faz com que eu compreenda de fato onde é que eu estou. E me faça perguntar, Tiago, quem é você? O que você faz? O que você está desenvolvendo? Qual o seu real sentido em desenvolver essas suas práticas artísticas em pleno século XXI? Por que você está fazendo isso? Então, cada elemento sugerido no meu percurso, ele faz com que eu compreenda todas as coisas e faz também que eu rememore as minhas lembranças. Eu percebo uma conexão com aquilo que eu exerço atualmente. Recordar do fato da minha avó não é uma mera coincidência, sabe, antes? Pois ali eu acredito que já projetava um futuro que estava começando a ser inventado. E nós, no teatro, nós inventamos todos os dias coisas. A gente pode até pegar um texto de Shakespeare, um Ricardo III, um Romeu e Julieta, a gente vai atualizar para o nosso tempo. A gente vai colocar cacos, a gente vai desenvolver da melhor forma possível, inclusive para que o público ele se sinta confortável. A gente quer a todo tempo trazer as pessoas para próximas de nós mesmos. Ou seja,
todos os dias a gente vai inventando uma nova maneira de apaixonar pelo nosso trabalho. Quando eu saí de casa, eu fiz um pacto comigo, Anderson. Eu disse o seguinte: olha, eu quero o mundo e eu não quero mais nada. Nessa perspectiva, eu fui me lançando em alto mar, fui buscando uma nova linguagem, uma nova maneira de fazer, de dizer, né, o meu próprio teatro, a partir da minha literatura, da minha narrativa. Eu encontro com um grupo lindíssimo, chamado Grupo Galpão, em Belo Horizonte, onde eu fico durante 2 anos, 3 anos, na sede do Grupo Galpão, em que eu fiz uma residência artística que foi muito interessante para mim. E aí, quando eu percebi aquela estrutura gigantesca, eu perguntei para mim: gente, como tudo isso é possível? Eu percebi que na história do teatro de grupo, inclusive, por ser um entusiasta de teatro de grupo, eu percebi que era necessário eu ter excelência, eu estudar, eu me aprofundar cada vez mais na minha prática artística, para que eu não desviasse o caminho e não desviasse os meus interesses. Quando eu percebi essa estrutura toda do galpão, eu olhei: poxa, acho que tem alguém que centraliza as coisas, alguém que centraliza as tarefas de produção, mesmo estando em grupo, alguém está ali conduzindo, alguém está mediando, está gerindo, né? É uma espécie de guia. E eu falei: curiosamente, eu vou ficar um pouquinho mais atento para saber de fato como eles desenvolvem isso, para eu colocar isso na minha vida oficialmente. Ainda meio que tateando no escuro, eu aprendi como desenvolver uma ideia no papel, sem perceber. Eu fui entendendo os mecanismos dos editais, porque é toda uma questão, né, ideológica, de missão, aonde quer que esteja enquadrado, né, os enquadramentos dos editais, você precisa estar de acordo com aquela literatura, com aquela narrativa, e, claro, você precisa escutar a partir do seu desejo, da sua ideia. E aí, quando eu percebo que eu tenho uma ideia na minha mão, eu automaticamente foco naquela ideia e vou tentar desenvolver da melhor forma possível. E aí, Anderson, quando você me faz essa pergunta e eu começo a fazer essa narrativa um pouco longa, eu digo para você: eu ainda me vejo como um menino, né? Num horizonte um pouco visitado. Parece que eu atuo no campo da produção há muito tempo, mas eu preciso entendê-lo todos os dias, porque, de fato, é uma questão cada vez mais delicada para a gente entender as dimensões, inclusive estéticas, do que são propostos para a gente. Ou seja, eu estou te dizendo isso para te informar e informar as pessoas que estão aqui com a gente que eu faço esse trajeto de sair de Vitória da Conquista, ir para Belo Horizonte, ter uma experiência em São Paulo e regresso para a Bahia, especificamente em Salvador, para cursar o bacharelado em teatro. Quando eu chego na cidade de São Salvador, eu vou fazer o curso, e aí, no primeiro momento, eu sou atravessado por uma grande quantidade de provocações, inclusive no campo da produção, muito mais da produção do que da atuação, e eu ingresso no núcleo do Teatro Castro Alves, no período em que nós tínhamos recurso, e foi interessantíssimo para mim tudo isso, Anderson, porque desde Vitória da Conquista eu me preparei enquanto um produtor e um ator que tinha vistas para o futuro. Eu fiz uma produção local de vários espetáculos, ou seja, eu recebia espetáculos desde espetáculos de pesquisa comercial, ao próprio grupo Finos Trapos, que é oriundo, inclusive, de Vitória da Conquista. A gente vai falar um pouco mais sobre ele logo à frente. Então, ao receber essas figuras, eu acabo tendo uma proximidade com a minha linguagem e um entendimento mais, não só teórico, mas prático, porque a gente entende as práticas no calor da emoção. E foi este calor que me deu esta possibilidade de entender que existem políticas públicas para as artes e eu posso sim desenvolver o meu trabalho com excelência. Desenvolvendo essas questões todas de produção no interior da Bahia, eu já entendia: poxa, o Estado tem recurso, tem política pública, a gente pode desenvolver esse negócio que é danado, né? Porque, de uma certa forma, foi tornando um ciclo vicioso para nós, porque nós fomos cada vez mais ficando dependentes dessas políticas dos editais, dos quais nos colocam um foco que é: a todo tempo eu preciso escrever um projeto para captar o recurso, desenvolver ele, executar, avaliar, prestar contas e ter vistas para o futuro. Dentro dessas etapas, a gente vai entendendo que vai gastando, inclusive, as nossas relações. Volto, regresso à minha história narrativa e digo: cheguei em Salvador
E aproveito essa oportunidade em que as políticas públicas estavam emergindo na cidade, em que os recursos estavam favorecendo não só os grupos de teatro, mas os artistas. De uma maneira geral, era um momento em que o governo Lula estava ali em evidência, com o ministro Gilberto Gil, inclusive, né, naquele período em que a chegada dos recursos estavam sendo proporcionada para os artistas, com vistas para os artistas, e assim a gente continuava a fazer o nosso trabalho, desenvolver ele. Quando eu cheguei em Salvador em 2010, ingresso na faculdade, faço interpretação, finalizo, entro no mestrado, saio do mestrado, vou para uma especialização, e aí tem todos esses estudos que vão, de uma certa forma, me deixando provocado, porque hoje, enquanto sociedade civil, eu me vejo Tiago, que tem um perfil que trabalha no grupo de teatro Finos Trapos e no coletivo das Liliths, e também no coletivo Morgana Mix, que acabou de entrar aqui, que mais à frente eu posso falar um pouquinho. E aí, eu também sou uma figura pública em que trabalho na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Acho super interessante falar sobre isso antes, porque são dois lugares díspares. É um lugar em que eu falo, enquanto sociedade civil, dessas políticas públicas que eu luto todos os dias com os meus grupos e os meus companheiros e companheiras, e do outro lado, em que eu obedeço regramentos, uma estrutura que já está estabelecida e que eu não posso furar. Inclusive porque, eticamente, agora, nesse exato momento, eu preciso me atenuar e concentrar apenas nessa especificidade. Ou seja, Anderson, eu estou falando sobre essa quantidade de coisas, inclusive para dizer que no campo do teatro, das artes cênicas, nós temos abertura, inclusive, para adentrar em outras linguagens e outras possibilidades e nos proporcionar um novo entendimento do nosso fazer artístico. E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu me vejo hoje enquanto um ator, porque eu continuo exercitando a minha função, inclusive de formação, mas eu também sou um produtor e gestor da área. Você também dirigiu, né, o curso, ministrou também o curso de dança na FUNSEB, não foi isso? Eu fui professor convidado, Anderson, de 2 disciplinas no curso de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, em que eu ministrei uma disciplina de políticas públicas e outra de elaboração de projeto, e no finalzinho eu fui convidado para ministrar crítica em dança. Foi uma experiência muito importante para mim, porque dentro da minha plataforma de atuação é uma coisa que eu desejo e que eu estou o tempo inteiro trabalhando nessa perspectiva. Uma vez que dentro desse projeto de formação do próprio grupo, eu começo num curso de extensão em 1998, ou seja, é um curso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, e de lá para cá, isso foi atenuando na minha cabeça, que é o campo da formação, das pedagogias do teatro. Então, vira e mexe, eu estou neste lugar de lecionar, né, de ministrar oficinas, workshops, de participar de seminários. Então, isso tem fortalecido, inclusive, o nosso entendimento sobre as nossas práticas artísticas para falar sobre esses nossos desejos de formação e, sem dúvida, isso foi interessante para mim. E aí, quando eu estou no mestrado, que eu pego uma disciplina que é tirocínio docente, em que eu desenvolvo uma atividade dentro da sala de aula, que eu assumo uma turma, falei, realmente isso é um desejo meu. E aí, de lá para cá, eu ministro aula como professor convidado aqui na Faculdade 2 de Julho, no curso de produção e no curso de linguagem, ministrando 2 disciplinas. Fui professor convidado da Fundação Cultural. Estou como tutor do curso de licenciatura da Universidade Federal, primeiro curso de licenciatura à distância, hoje no Polo de Feira de Santana. E, para minha felicidade, primeira mão, para os meus companheiros, meus amigos, né, inclusive para o meu companheiro de casa, dizer que eu acabo de ser credenciado na Federal do Sul enquanto professor, e eu estou muito feliz com essa oportunidade de troca, porque veja só, Anderson, a gente vai encontrando com várias coisas no meio do caminho, né? Eu estou no campo da gestão, da produção, também estou nesse campo lecionando, e para mim é de uma beleza vários companheiros e companheiras entrando aqui, inclusive porque já tiveram uma oportunidade de ter esse encontro poético com as narrativas do próprio Finos Trapos, mas também com a possibilidade de ter uma formação que era direcionada no campo da atuação.
E sem essas pessoas aqui, eu acredito que eu não seria tão feliz, tão potente, porque são elas, inclusive, que me fazem melhor e mais forte. Saudar o professor Cássio Montalvão, que é desde o início lá da nossa trajetória, a companheira Chamassal, que acabou de entrar do coletivo das Liliths, que é do meu coletivo. Então, muito feliz por tudo isso. Eu vou deixar você falando, porque se deixar, você já percebeu, né? Como eu te disse no telefone, eu converso. E eu gosto de conversar. Na verdade, nós estamos, é como se estivéssemos no boteco, né? Como a gente tinha falado, não Exatamente. é uma live, a gente está no boteco, tomando cerveja, batendo papo, né? Trocando ideias, né? E uma coisa que eu achei interessante, quando você também falou da questão da rede, né? Porque nós, realmente, nós estamos conectados, né? Até para você montar um espetáculo. Porque quando você monta um espetáculo, você tem, né? Você tem quem escreve o texto, quem idealiza, né? Você vai ter os atores, mas você também tem os produtores, o pessoal de apoio, né? Você vai ter o aderecista, o figurinista, o cenógrafo, né? O pessoal da técnica, da iluminação. Então, você mencionou as pessoas que acabam, né, somando em nossas vidas. São elas que Sim, também que nos realizam, né, que nos fazem acontecer, né? Porque o ator sozinho, ele não faz acontecer se ele não tiver justamente, né, esse apoio, essa sintonia, né, com todos esses técnicos, com todos esses profissionais que acabam fazendo ser possível, né, o nosso sonho, o nosso espetáculo. Como você também falou, a questão do sonho, né? Nós sonhamos juntos, né? Juntos nós tornamos possível, né? Você falou da sua avó, né? A importância, puxou a memória, né? Você falou da sua avó, a importância dela na sua vida, né? Então, a forma dela assistir, a forma como ela era tocada, aquilo te chamou a atenção. Então, isso sim. também acabou construindo o quê, né? Traçando esse perfil seu, que o levou para o teatro, né? O fazer teatro, o pensar teatro, né? E, então, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que hoje, no nosso contexto, o público está se interessando mais pelo teatro ou não, né? Então, como é que você vê hoje? Porque a gente tem, como vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso, que é justamente levar o teatro, democratizar o teatro, levando, né, para as plataformas, né? Então, pelo Zoom, né? Então, isso é maravilhoso, é fantástico. Você acha, então, que a relação do público, né? O público está tendo mais interesse pelo teatro hoje? Veja só, Anderson, a gente está mexendo num vespeiro, porque a gente vai falar de público e a intencionalidade do público nesse exato momento, inclusive no século XVI, nos nossos estudos teóricos, nos dizem que as pessoas elas saíam das suas casas para assistir espetáculos, para descansarem em algumas regiões, em outras para se divertirem. Com a chegada do teatro de pesquisa na década de 70, em especial no Brasil, com esse advento das chegadas dos grupos, das pessoas que comungavam de uma particularidade, inclusive de um pensamento que era ideológico, contra uma cultura que era estabelecida, com um golpe estabelecido, inclusive, na nossa própria história, isso nos chama atenção porque as pessoas começam a perceber que era um teatro para fazer denúncias. Era um teatro que estava, evidentemente, apontando caminhos que não eram mais os mesmos que outrora eram estabelecidos quando apreciavam. Como, por exemplo, eu entrei no espetáculo e eu vou ver uma comédia. Eu estou te dizendo que cada um tem a sua particularidade e tem o seu lugar. E o teatro de pesquisa, na sua essência, tem o seu lugar. E com essa chegada, cada vez mais, algumas pessoas, especificamente no campo da apreciação e da recepção, têm dito para a gente tem pensado cada vez mais no nosso cordão umbilical, que é na nossa barriga, no nosso centro. Muito pelo contrário, nós estamos colocando em evidência todas as questões que nos estão atravessadas, inclusive para que nós possamos pensar sobre essas atitudes democráticas que são estabelecidas em governos autoritários. E o teatro tem uma função muito especial. Para além do encontro e desta recepção, ele tem um lugar de denúncia. E uma vez que essas coisas elas estão acontecendo e que acontecem, o público, eu tenho uma leve sensação, abre aspas, com todo o respeito, de que as pessoas têm se desinteressado cada vez menos.
E se tratando de uma perspectiva da virtualidade, muito menos. Óbvio que quando a gente está na frente de uma tela, dizem, entre aspas, que não estamos fazendo teatro. Nós não estamos reinventando absolutamente nada, Anderson. Nós estamos organizando o nosso modo de fazer. E é um modo que já estava evidente, que já estava posto em prática, só que não era adquirido pelo nosso campo das artes cênicas, porque nós temos uma questão que é seríssima nas nossas discussões, que é a seguinte: nós nos mantemos na tradição. Nós queremos manter o início do teatro oriental, do teatro ocidental, de como é que ele era desenvolvido, com os coros, com a comédia dell'arte, todos esses lugares. E eu não nego, porque eu passo por essas escolas e elas são escolas importantes para mim, escolas elisabetanas, eurocêntricas, europeias, que inclusive, na minha perspectiva, no meu trabalho específico agora, eu não o condeno, mas não o faço mais, porque tem outros desejos, inclusive na perspectiva de reinventar ou então perceber a minha alteridade. Ou seja, as histórias contadas, as histórias de vida, elas têm muito mais interesse no meu campo de atuação de pensar especificamente como eu vou fazer a minha condução agora. Né? É importante também dizer, Anderson, que quando a gente está falando sobre essa perspectiva do teatro, a gente precisa também pensar na possibilidade desse público. E aí eu digo agora que é uma visão dicotômica mesmo, né? E eu preciso ser pragmático. O público, ele precisa receber o material com excelência, mas quando eu entrego um produto, eu preciso de fato saber qual é o meu público. Eu não vou levar para qualquer pessoa, para qualquer espaço, o trabalho que é desenvolvido por mim, ou seja, eu tenho que fazer uma análise prévia. Quando alguém abre um estabelecimento, mesmo que seja um mercadinho da porta da rua aqui da sua casa, ele faz uma pesquisa de campo. Ele vai verificar, olha, aquele mercadinho vende o quê? Quem é o público? Qual a quantidade de produtos que tem lá? O que eu vou fazer para diferenciar? Eu penso no que eu vou diferenciar, eu penso na minha ideia e eu vou pensar especificamente a quem eu vou atingir. Então, aquelas perguntas básicas: o que, para quem, por que eu estou fazendo isso? Não adianta a gente continuar nesta provocação de que a gente está fazendo teatro, que a gente quer fazer teatro, que a gente quer alcançar todo mundo. Nós não temos a mesma notoriedade que a música tem. A mesma chegada, o mesmo toque, as mesmas perspectivas. Por quê? Uma empresa de cervejaria tem mais interesse numa live de uma Marília Mendonça a um grupo de teatro como Finos Trapos. Por quê? Ele conhece Marília Mendonça, porque conhece a musicalidade de Marília Mendonça. Não é uma questão ruim, é uma questão boa, inclusive porque está chegando ao público e às pessoas. Só que o nosso desejo agora, em especial, inclusive nas plataformas virtuais, é que a gente continue chegando nas pessoas de forma mais evidente. Anderson, nessa experiência que a gente está tendo aqui na plataforma Zoom, com esse trabalho corpo presente, que inclusive mais à frente falaremos um pouco mais, mas como você toca no tocante da perspectiva do público, nós conseguimos chegar em lugares que outrora talvez não pensássemos, como por exemplo, chegamos na Colômbia, nos Estados Unidos, atravessamos São Paulo, Maranhão, Macapá, várias pessoas estão acessando e vendo o trabalho da gente e que talvez em outro momento, sem subvenção, a gente não conseguiria ir. Então, isso tem sido muito importante para a gente, inclusive, dos retornos, das possibilidades de troca com essas pessoas. Muito bom. E, assim, você falou do corpo presente, né? Fale como foi assim, esse projeto, como foi que você pensou, né? Nesse trabalho, inclusive com essa questão que você fala da passagem da mãe, não é isso? Como foi a questão do roteiro, de pensá-lo para o Zoom, não é? Anderson, como é que acontece o trabalho desenvolvido pelo Grupo Finos Trapos? Agora, nesse momento, inclusive as pessoas que estão entrando aqui são convidados e convidadas a, por favor, visitar a nossa página. Nós estamos com um projeto lindíssimo chamado Memória Online, em que nós estamos fazendo um resgate na nossa história a partir do ano de 2013, quando a gente começa, no dia 4 de junho de 2013. Nós iniciamos as nossas atividades aqui no escombro de uma residência universitária no Corredor da Vitória,
onde todas essas pessoas, elas eram moradoras, inclusive elas cursavam o curso de licenciatura na Universidade Federal. Ali acontece oficialmente a fundação do nosso grupo, e nesses 17 anos são 11 espetáculos de trabalho, 5 livros lançados, 4 dissertações, 2 teses, diversos TCCs, monografias. Então, é um grupo estudado e é um grupo que desenvolve as suas práticas para além da sala de ensaio. E para chegar em Corpo Presente, eu queria te dizer que é o seguinte, no nosso terceiro espetáculo de repertório, no ano de 2007, a gente começa, especialmente Roberto de Abreu, que é um fundador do nosso grupo, que não está mais no nosso meio em memória, inclusive o nosso companheiro, ele cria a dramaturgia da sala de ensaio. O que seria isso? É uma metodologia de criação desenvolvida para os espetáculos, uma sistematização que oficialmente, em 2009, ele coloca em voga quando ele cria a sua dissertação no programa de pós-graduação em artes cênicas, né? E essa metodologia de trabalho, ela começa a ser desenvolvida em 2007 e ela dura até esse exato momento, e tantos outros companheiros ainda reverberam esse fazer artístico. O que acontece? Como é que constitui isso? São 4 etapas. Dentro dessa primeira etapa, essas etapas, na primeira etapa, nós fazemos um levantamento de referências, que foi exatamente isso que aconteceu com o trabalho de Corpo Presente. Aqui eu trago um conto do Caio Fernando Abreu, intitulado de Uma História Confusa, do livro homônimo de 1975, chamado Ovelhas Negras. Eu pego esse conto e eu vou decupando esse conto. É um conto em que 2 rapazes estão deitados na beira de uma cama, sentados na beira de uma cama, falando sobre cartas de um desconhecido que chega sempre às quartas-feiras para um deles. Mas a gente aproveita apenas o signo dessas cartas, que é a própria carta. E a gente começa, eu e Carla, através desse convite, presencialmente. Nós, além de um grupo, nós temos uma sede de trabalho chamada Evoé Casa de Criação, que estava situada no Largo dos Aflitos, e agora nós estamos em Brotas. Lá nós começamos o nosso trabalho desenvolvendo em sala de ensaio, com todas essas provocações, com esse dispositivo, né, com esse levantamento de referências. A gente traz Clarice Lispector para conversar com a gente, para dialogar com a gente, tantos outros autores, o mito da caverna de Platão, etc. e tal. E aí, no segundo momento, nós começamos na sala, que era presencial, e nos encontramos agora na plataforma virtual, no dia 11 de março, aquele momento em que nós recebemos a bendita notícia de que precisávamos ficar isolados em nossas casas, porque a gente não podia sair, porque tinha um invisível no meio de nós. E esse invisível, de alguma forma, poderia nos prejudicar. Ficamos em casa, aguardamos os 15 dias. Naqueles 15 primeiros dias, achamos na nossa cabecinha que tudo isso ia passar. Aquele desejo, sabe? Tá chovendo, vou sair da minha casa, vou tomar um banho, deixar que a chuva molhe a minha cabeça, para que tudo isso apague da minha memória. Nós estamos no 6º mês. Não podíamos de forma alguma ficar de braços cruzados, então entramos nessa plataforma virtual, descobrimos o Zoom. Eu não conhecia o Zoom, já tinha ouvido falar, né? A gente falava pelo WhatsApp, em videochamada, pelo Hangout, por e-mail, a gente trocava muitas mensagens. Oficialmente descobrimos o Zoom e começamos a burilar ele, mexer nos aplicativos, de que forma que funcionava, como entra, como sai, como eu coloco um plano de fundo, qual é o volume vocal, que é uma questão completamente diferente. E aí a gente, vamos ressignificar, porque tudo isso aqui é possível, vamos organizar o nosso ato de fazer. E aí eu intitulei esse projeto, no primeiro momento, de Cartas que Fiz para Você. Dessas cartas, nós começamos no segundo momento enviando cartas para pessoas desconhecidas, a chegarem cartas a pessoas conhecidas, e por sua vez no recorte específico, que era a morte, que era o rito de passagem. Inclusive eu gostaria de, nesse momento, saudar a companheira, se ela estiver aqui, a Carla Lucena, porque ela empresta um pouco da alteridade da própria vida dela para contar sobre o fato da notícia em que ela recebeu no momento em que a mãe faz o rito de passagem. O corpo presente é nada mais do que a existência e a permanência das nossas presenças neste lugar que estamos vivendo.
Anderson, nós estamos num período de isolamento social e teve momentos nas nossas vidas que nos deixaram completamente confusos, com medo, inseguro, com receio de fazer determinadas coisas, com saudade, com aperto no coração, sem vontade de dormir, com vontade de abraçar as pessoas, e tudo isso foram gatilhos que deixaram a gente cada vez mais inseguros e com medo de nós mesmos, porque são fantasmas que estão o tempo inteiro na nossa cabecinha, burilando. Inclusive, a gente foi desfazendo diversas coisas. Alguns amigos dizem para mim, Tiago, claro, dizem para outras pessoas, Tiago, que interessante, né? Dessa pandemia, ou sairemos melhores, ou sairemos piores. Uma pena que aqueles que já eram pessoas um pouco fora do comum, em um movimento um pouco precipitado, ainda continua nessa negociação que é completamente delicada para todos nós. Ou seja, Anderson, quando a gente se encontra na sala virtual, eu e Carla, a gente queria falar sobre essas nossas perspectivas, né? Sobre esse lugar que, de uma certa forma, nos tocava enquanto indivíduo e de uma particularidade. E eu queria dividir aqui nesse momento, Anderson, que tanto para ela quanto para mim, foi um momento muito delicado, porque é o momento que eu me encontro com um companheiro, com um amigo que precisava de mim e nós ficamos durante algum tempo no hospital, e neste período do hospital a gente retoma o trabalho, eu e Carla. Então eu faço uma ligação para ela e pergunto, você está afim de fazer um exercício comigo? Ela disse, top. Eu falei, você tem certeza? Ela, top. E assim a gente começou o exercício. E de que forma que a gente começava o exercício? Eu fiz 5 perguntas norteadoras para ela, em que ela desligava a câmera. Na primeira pergunta, ela ficava 15 minutos montando, improvisando uma cena para apresentar para mim. Eu gravava, decupava, retirava as melhores coisas ou as piores coisas e construía uma narrativa, uma espécie de dramaturgismo. A partir dali, eu encaminhava para ela encaminhava para mim e era uma troca mútua entre nós dois. Durante 7 dias, manhã, tarde, noite, madrugadas, final de semana, nos encontrávamos em horários que não eram horários fixos para a gente, inclusive pensando neste novo momento que nós estávamos vivendo. A gente se encontrava no banheiro das nossas casas, no quarto, na sala, na cozinha, fazendo os nossos alimentos em momentos completamente diferentes, e a gente chegou num resultado. Mas para chegar no resultado, a gente constrói essa linha dramatúrgica, que é pensar especificamente no início, meio e fim. Os nossos trabalhos, especificamente do Grupo Finos Trapos, é pensado antes de uma forma roteirizada. A gente tem um recorte, a partir do recorte, quando todas as pessoas estão na sala com a gente, elas vão contribuindo com as especificidades desse trabalho. E a partir disso, a gente constrói a nossa linha dramatúrgica, que é a nossa narrativa, aquilo que a gente deseja contar. E é, de fato, uma consequência da experimentação que acontece na sala de ensaio com a gente. Feito isso, a gente chega a um denominador comum. Vamos formatar, Carla? Vamos. Formatar a partir de que modo? As pessoas ainda não estão habituadas, então vamos fazer uma cena de 20 minutos e nós vamos convidar alguém, não para falar sobre a cena, nós vamos convidar alguém para falar sobre o recorte, da despedida, da morte. E foi muito interessante a cada dia receber uma pessoa especial, que eram especialistas da área das artes cênicas. Nós recebemos Maria Marighella, nós recebemos Elisa, Haroldo Fernandes, Yara Cerqueira, Raíssa Bonfim. Era uma equipe formada por mais de 10 pessoas, por 2 jornalistas maravilhosos, por uma produtora executiva, a Natália, o Ítalo, o Caio, um design gráfico, Yosha Guiar. Era uma equipe grande, né, que estava trabalhando especificamente para colocar uma cena, na virtualidade. Posto na cena, formatado, agora vamos começar a nossa divulgação. Num determinado momento, teve aquela sensação, será que as pessoas, porque ainda era tudo muito novo, será que as pessoas elas vão realmente aderir a esse formato, esse desejo de criação que está sendo desenvolvido por nós? Menino, foi batata. Nós delimitamos 15 pessoas por dia e tinha um número muito interessante de pedidos para cada dia, né? A gente fez uma semana belíssima, com muitos retornos, com muitas possibilidades, inclusive para a recriação da nossa dramaturgia. Hoje nós voltamos para a sala de ensaio para reconstruir, reconfigurar
o formato de corpo presente, porque agora a gente estreia sem a presença de comentaristas. E uma coisa que é interessante, Anderson, desse lugar é o seguinte, são as reverberações do nosso fazer artístico. É uma cena que começa a se transformar em outras possibilidades. Ele pode ser agora uma revista em quadrinhos, olha a dica que a gente está dando. Pode ser agora um vídeo documentário, pode ser uma trilha sonora nova que está acontecendo. Então, a gente ramifica em cima do próprio produto que já existe. É uma experiência significativa para a gente, sem sombra de dúvidas. E tem uma coisa que é muito importante nesse trabalho, Anderson, que eu tenho pensado, inclusive, nesses dias e que eu estou trabalhando na virtualidade, porque é a minha primeira experiência enquanto encenador, efetivamente, que é no lugar específico do significado da palavra, da reflexão, né? Que convida a gente a refletir sobre tudo aquilo que nos anula, que nos tira da rota da experiência, né? Que são, de fato, o excesso de informação, a opinião desacelerada, né? A falta de tempo e o excesso de trabalho. Nós estamos nas redes sociais com desejo, todos os dias, de postar, postar, mostrar, mostrar. E ontem, quando a gente estava fazendo uma postagem, o companheiro escreve lá no nosso perfil dizendo o seguinte: Tiago, nosso grupo não é feito somente de sorrisos. Nosso grupo também é feito de dor, de rancor, de gritos. Nosso grupo é feito de todas essas coisas. Então, nós não podemos postar apenas que nós estamos sorrindo. Nós precisamos dizer às pessoas também: nós temos dor, nós passamos por perrengues, nós carregamos cenário nas costas, nós não temos dinheiro para levar o cenário quando necessário, nós não tínhamos uma residência artística, hoje nós temos espaço para guardar nosso material, nós temos livros publicados. Isso também é uma questão muito importante para a gente, Anderson, porque é o seguinte, nós estamos a todo tempo trabalhando para que a coisa aconteça. Tudo isso é pela força do trabalho. E os nossos piores inimigos são aqueles que não querem colaborar com a gente compartilhando o nosso fazer artístico. Então eu digo aqui nessa live, gente, não cancelem a gente. Não cancelem, nós somos artistas nordestinos, nós somos pessoas que estão evidenciando cada vez mais o nosso fazer artístico e nós queremos estar em voga. Nós precisamos estar aqui. Desculpa, Anderson, vamos lá. Não, muito lindo o que você falou, e também eu penso assim, né, que nós precisamos aqui no Brasil mudar essa questão, essa relação do apoiar a arte, né? Nós precisamos de mecenas, que, assim, por exemplo, empresários, não só depender do Estado, mas também, infelizmente, ainda as empresas aqui, né, elas só nos apoiam se tiver alguma lei de incentivo, mas se houvesse realmente, o que falta a primeira questão, eu acho que é a educação, né? A questão da importância da preservação da arte. Porque se houvesse esse sentimento de querer preservar, você veria empresas patrocinando espetáculos, né? Como esse que você faz, como inclusive os que eu faço também. Então, acho que falta isso, falta interesse dessas empresas, né? De pessoas que têm muito recurso, mas infelizmente não apoiam espetáculos de qualidade, né? Não colocam sua marca lá. Porque se houvesse isso, seria assim, se desse um mínimo, né, de apoio, a gente conseguiria fazer trabalhos maiores, atingir, eu quero dizer assim, atingir público que não tem acesso ao teatro, né? Você fala da questão da gente de viajar, mas imagine quantas cidades aí não têm acesso, né, a esse tipo de espetáculo, né? É o que está faltando. Infelizmente, a gente tem que mudar esse pensamento, né? Porque o empresariado só apoia se houver a Lei Rouanet, por exemplo, né? Mas falta isso, falta essa questão de sensibilizar, né? De você... porque se nós vimos em outros países que as empresas, como, por exemplo, lá, até no Canadá, tem pessoas que doam fortunas para manter as universidades, para manter grupos teatrais. E aqui não, aqui infelizmente nós não temos isso, né? Então, só dependemos só dos editais, que infelizmente muitos não conseguem, né? Você mesmo você teve que fazer todo um trabalho, vocês fizeram para poder conhecer a linguagem, como você falou, né? Como
obter aquele edital, mas muitos não têm essa, né, essa expertise que vocês adquiriram, né? Então, vocês são de parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? E também você me falou que vocês também agora estão com teatro escola, né? Você pensa em fazendo isso também, né? Estão nessa linha também de atingir o público estudantil? Olha só, a gente fez isso durante algum tempo, e aí quando chegou um período ali no Venta Cruviana, que é um outro espetáculo nosso de repertório, nós fizemos um trabalho assim, nossa, Rini, 3 minutos, a gente precisa voltar para bater mais papo, eu converso demais, Rini. A gente, quando pensou no trabalho de teatro escola, a gente entendeu assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas é uma coisa que precisa ser pensada antes mesmo de colocar em evidência. Alguns dos nossos trabalhos, eles não correlacionam ou não conversam com determinados públicos. Então, a gente precisa, antes de mais nada, para fazer esse tipo de proposição, pensar qual o espetáculo que ele é direcionado. Aquilo que eu estava falando no início, sabe, Anderson? Sim. De que a gente precisa pensar no nosso público e fidelizar ele. Sei que você tem suas considerações antes de fechar, talvez para salvar a live. Isso, olha, então assim, antes de finalizarmos, primeiramente quero te agradecer, né, por você ter se Ah, disponibilizado, também agradeço ao seu belíssimo trabalho, no que vocês têm essa questão de... Porque o teatro transforma e vocês estão fazendo parte disso, né, construindo, né, colocando uma pedrinha, então não parem nunca, né, mas eu também quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a Nil Paixão, que foi ela, inclusive, quem fez essa ponte entre nós, né, a rede de produtores, todos eles, a Fernanda Caymmi, a Rene Barbosa, todo o pessoal da rede, né? Também quero agradecer aos parceiros como a Oliver Comunicação, a Delta Parking, a Ranulfo Castro, a RNR do LED, a Fábio TI, a Vila Criativa, a de Quadros, ao Meu Lar Retrô, ao Museu Vivo na Cidade e ao Grupo Finos Trapos. Olha, e também quero dizer que amanhã vai ter o sorteio da Vila Criativa, né? Que vai ser, inclusive, o sorteio, o ganhador, né? Reni Barbosa vai anunciar, amanhã vai ter uma live com ela, aqui também, no perfil da rede de produtores, né? Que é a série Diálogos, às 20 horas. E também quero dizer, Thiago, que estamos à disposição para você retornar, né? Você foi, acho que, muito esclarecedor, né? Espero que você retorne outras vezes aqui conosco. E maravilha, pode, maravilha. assim, quero que você diga deixa uma mensagem, né? Sobre o que você quiser. É livre. Que a gente precisa continuar insistindo, porque nós, assim como dito na canção do nosso queridíssimo cantor da Tropicália, nascemos para brilhar. Obrigado, queridos. Vida longa para a gente. Continuemos. Um grande beijo, um grande abraço e volte